Na última segunda-feira, nós mostramos aqui um trecho da entrevista que a Marcela fez com o ministro do STF, Gilmar Mendes. Hoje, nós vamos repercutir mais um trecho. O ministro falou sobre os atos de 8 de janeiro. Ele disse que até o final do semestre haverão novidades sobre o caso. Vamos ver. Muitas das discussões dependem de conclusão dos inquéritos, não é? E os inquéritos acho que já estão avançados. Acho que na medida em que os relatórios se fizerem, a Polícia Federal entregar à Procuradoria, certamente a Procuradoria vai oferecer denúncia naqueles casos mais graves e certamente vai pedir arquivamento naqueles casos que não tiverem maior relevância. Acho que essa temática está sendo tratada e eu tenho expectativa de que talvez até o final do semestre nós já tenhamos alguma evolução e talvez já no início do próximo semestre a gente já comece a julgar algumas denúncias. Recentemente houve uma denúncia importante da Procuradoria-Geral em relação àquela história do hacker e da deputada Carla Zambelli, que tentaram interferir no sistema da Justiça, do CNJ, foi oferecida denúncia. Em suma, está havendo esse processamento e a vida vai seguir dentro da normalidade. O ministro também comentou sobre os supostos excessos do judiciário neste caso. Vamos ouvir mais um trecho. O que fizemos de errado para permitir que isso acontecesse? Não é? E o que devemos fazer para evitar que isso se repita? E uma das perguntas rápidas ou uma das respostas rápidas para essa segunda pergunta é não permitir impunidade. As pessoas que cometeram esses atos têm que ser punidos. Não só os executores, mas também os seus mentores. Porque a gente não pode esquecer que desde as eleições, desde de outubro, novembro, que nós tivemos as eleições, houve a tal invasão dos pátios de quartéis. E lá ficaram aqueles assentados, que depois serviram de massa de manobra para essa operação do 8 de janeiro de 2023. Então, precisamos estar atentos a isso e acho que temos que dar respostas adequadas. Aqueles que falam de excessos têm que olhar o contexto, não é, em que isso se desenvolveu. Invasão de palácios, e não é todo dia que isso ocorre, não é? No Brasil e no mundo. Nós não estávamos acostumados com isso, não é? Então, veja que havia toda uma preparação, um intuito de fazer com que o sistema se mostrasse colapsado e talvez suscitar até mesmo a intervenção militar. Nessa entrevista a Marcela, Gilmar Mendes também voltou a mencionar que pessoas ligadas ao governo Bolsonaro tiveram participação nesses atos. Vamos ver. O que ressai dessa investigação, e nós vimos naquela divulgação daquele áudio, vídeo que estava no computador do Major Cid, do Coronel Cid, é que havia uma combinação de grupos para tumultuar o processo eleitoral, né? Pessoas em funções estavam ali dizendo que atuariam para ou evitar o resultado das eleições ou antecipar até medidas antes das eleições. Tudo isso é muito grave e mostra a responsabilidade de pessoas que estavam no governo. Tá aí. Obrigado, Marcela, pela entrevista exclusiva com o ministro Gilmar Mendes. Vamos aos fatos, né? Ao que disse aí o ministro. Mesmo num tom educado, polido, formal... Que não é comum dele. Ele é estúpido, sempre foi estúpido. E ele está num tom educado, polido, né? Imagino que, obviamente, em respeito à nossa equipe, em respeito à Marcela, que é uma excelente jornalista, mas ele foi muito educado ao tratar desse tema. O que não é comum, porque as últimas entrevistas do Gilmar Mendes, referentes a esse caso dia 8, são num tom mais agressivo, numa impostação de voz mais forte, num discurso mais duro. Me parece, Onofre, que o STF está com pressa de resolver esses julgamentos do 8 de janeiro, porque é interesse deles agora sepultar de vez esse caso para mudar a pauta, né? Já que a gente falou no programa de ontem, por exemplo, sobre um grande acordo que se desenvolve no Brasil
para que a classe política, o judiciário possam sair um pouco da mídia, possam mudar a pauta, trocar a pauta, já que eles continuam em evidência desde a eleição de 2022. Como é que se observa, de 2024, como é que se observa, 22, perdão, como é que se observa essa entrevista do Gilmar? Ele que vem a Mato Grosso, é daqui, participa de eventos, me parece dois Gilmar Mendes. Existe um Gilmar Mendes em Brasília, ministro do STF, e existe um Gilmar Mendes mato-grossense que vem aqui com um discurso um pouco diferente do que ele fala em Brasília. O 8 de janeiro é uma lenda. É uma lenda criada por um fim político específico. Lá na frente, daqui a 10 anos, talvez, ou daqui a 5 anos, isso vai vir à tona, vai ver do tamanho que é. Só para a gente registrar rapidinho, Igor. Durante o governo Bolsonaro, onde se falou tanto que haveria um golpe, o Supremo Tribunal Federal consultou os generais das Forças Armadas para saber, vocês vão apoiar um golpe se o Bolsonaro quiser dar um golpe? As Forças Armadas disseram não. Os generais, o almirante, o brigadeiro, não vamos apoiar, porque não queremos a quebra da ordem. Então, sem arma e sem exército, você não tem golpe. Então, isso está escrito num livro publicado logo em seguida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, não é Celso de Mello. Celso de Mello? Marco Aurélio de Mello. Ele saiu do Supremo e logo em seguida escreveu um livro chamado O Tribunal. E no livro ele conta isso. Então, o tempo inteiro sabiam que não ia ter golpe em nenhum momento. E no livro, o Marco Aurélio fala que a partir daí se construiu a lenda e a narrativa do golpe, e a 8 de janeiro foi uma armação, não foi nada de golpe, nada. Invasão de palácios, o STF fez, o MST fez sucessivas. Numa delas, botou fogo no andar térreo do Ministério da Justiça em Brasília. Na outra, invadiu o Congresso com foices, martelos e bandeiras vermelhas. E não teve escândalo nenhum. Então, o 8 de janeiro é uma lenda. Agora, o Supremo sabe, essa educação do ministro Gilmar Mendes, porque ele sabe que está no limite. O Supremo foi esticando a corda e não chegou muito longe. Era, de fato, uma lenda, uma narrativa. E agora o Supremo tem que se reordenar, porque o país cansou deles, e eles sabem disso. Eles têm pesquisas. Eu tenho amigos em Brasília que têm muito acesso à informação e me disseram que o Supremo tem pesquisas onde eles são absolutamente rejeitados em todas as áreas, até dentro do judiciário. Então, o ministro Gilmar Mendes, bonzinho assim, é um perigo. Eu quero só para deixar minha opinião sobre esse tema, Onofre, dizer o seguinte, as invasões e a bagunça que foi feita está tipificada no Código Penal brasileiro. Você invadir qualquer prédio, seja aqui do governo do Estado, seja por de direita ou de esquerda, a legislação ela não flexibiliza para um lado ou para o outro. Seja o MST ou manifestantes de direita invadir prédio público, depredar prédio público, está tipificado na lei. E aí é a Polícia Civil que investiga, seria a Justiça do Distrito Federal que teria que investigar. Dito isso, mas teve uma tentativa de golpe. Se teve uma tentativa de golpe, essa tentativa teria que ser orquestrada por alguém ou alguéns. E aí que entra a incongruência do STF, porque se teve, e na opinião deles teve, que eles estão julgando isso, estão condenando por isso, eles arregaram, e a palavra é essa, ao prender, teoricamente, quem organizou. E penalizam essas pessoas que estavam lá, que devem responder e estão respondendo pelo crime de invasão e por acabar e destruir prédio público. Dito isso, por qual motivo não prenderam o Bolsonaro, o irmão do Bolsonaro, o tio do Bolsonaro, o filho do Bolsonaro, as pessoas próximas ao governo Bolsonaro? Como disse aí o próprio ministro Gilmar Mendes, ele afirma, pessoas do governo. Por que essas pessoas não foram elas presas? Porque se na visão do STF teve uma tentativa de golpe, quem organizou esse golpe deveria estar preso. O coronel Cid, que era ajudante de ordem do Bolsonaro, que deveria saber de tudo isso e que era ponte com o exército, foi preso e soltaram porque não conseguiu tirar nada. Exato.
Agora, também caberia... Eu acho que eles queriam prender o Bolsonaro, Sim. tinham a intenção, tudo isso era para prender o Bolsonaro. Sim, sem dúvida. Né? Mas, porém, na hora de tomar a decisão de prender o ex-presidente, eles... Opa, peraí. Porque a estratégia do Bolsonaro de levar a gente para a rua acabou funcionando. Eles não tinham um elemento... Você vê que teve o problema das joias... Mas não precisa de elementos, né? Quando eles querem prender, a questão não é... na minha visão, eles já deram provas que já prenderam sem elementos. Sim. Né? Dito isso, eles não prenderam o Bolsonaro porque eles poderiam ter 1 ou 2, 3 elementos ali para falar, não, prendemos por isso. Por que não prenderam o Bolsonaro? Porque sabiam que teria uma consequência nas ruas. Especialmente a rua. Eu quero lembrar, Igor, você sabe disso melhor do que eu, no Brasil, a rua é um espaço político de demonstração de poder. E nos últimos anos é o Bolsonaro que conseguiu mostrar isso, gostem ou não. E o medo de uma reação, que o Congresso está lá abafado com medo do Supremo. O Congresso está uma vergonha. Eles têm medo de uma reação do Congresso, afinal, de aparecer lá alguém, como dizia o Fernando Cornatré, alguém de saco roxo e faça o Congresso levantar e o povo na rua. Eles ficaram com medo. Agora, eles também têm contra eles algumas coisas. O Flávio Dino estava ministro da Justiça, recém-nomeado, 8 de janeiro, já era governo Lula, estava no Palácio, no ministro do Palácio da Justiça, que é bem pertinho, e o ministro-chefe da área de segurança do Palácio estava dentro do Palácio e recebeu os invasores. Por que, se o ministro da Justiça é dono da toda a Força Nacional, tem comando sobre as polícias, por que ele não mobilizou as polícias para evitar? Tem 6 quilômetros entre o quartel e o Palácio a Praça Três Poderes. Era só fazer uma barreira militar. Por que não fizeram? Porque eles iam criar uma lenda. Que era o 8 de janeiro, foi uma lenda criada. Dentro do Palácio do Planalto, o pessoal invadiu, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança da Presidência da República, o general qualquer coisa, dando água para eles. Foram recebidos de porta aberta. Por que não trancou as portas do Palácio do Congresso? Por que não trancou as portas do Palácio da Alvorada? E ninguém quebrou vidro. Por que não trancou as portas do Supremo Tribunal Federal? Porque estava armado para criar uma narrativa. Neste momento, o que eu estou dizendo aqui, quem está ouvindo pode dizer, pode não concordar, mas daqui 1 ano, 2, quando a verdade vier à tona e que baixar a poeira, a história é assim, Igor. Depois que, no primeiro momento é fogo, depois baixa a poeira e você vê o que é que sobrou. Aí nós vamos ver que realmente 8 de janeiro foi uma lenda para um golpe em que o Supremo assumiu o comando político do país. É simples assim.